Vamos gravar mais uma página de Bob Goods? Dessa vez eu estava tão empolgada que eu acabei não gravando a cena inicial, que é com a capinha fechada, e mostrando para vocês qual seria o desenho do dia. O desenho do dia, nesse caso, será o Boa Noite. O Bom Dia eu pintei todos de tom rosa, cores lilazes, e dessa vez eu trouxe algo completamente diferente. Na verdade, não só diferente, mas é uma cor oposta ao rosa, que é o verde. Não sei se vocês sabiam, mas na escala cromática, estrela cromática, enfim, eu sei que a cor oposta ao rosa é o verde. Então pensei comigo, se eu pintei de tons rosas, tons lilazes no Bom Dia, nada mais justo do que pintar da cor oposta no Boa Noite. Então, primeiro eu analisei quantas canetinhas verdes eu tinha, né? A minha primeira ideia não era vir para verde, era pintar de azul. Só que eu achei que eu tinha mais verde do que azul na minha caixinha de canetinhas. Então, todas as canetinhas que tinham green, eu pegava. Então, assim, vocês vão ver que existe um cinza, mas é um cinza esverdeado. Vocês vão ver um amarelo, mas é amarelo esverdeado. Se tiver um azul, é azul esverdeado, é verde azulado, na verdade. Então, assim, todas as minhas cores, todas as cores que eu peguei de. Todas as canetinhas, na verdade, que eu peguei, são todas do tom verde. Tem algumas cores que eu acho que eu nunca pintaria, assim, nunca pensaria em pegar para pintar, sabe? Porque são uns tons meio estranhos. No livrinho ali embaixo, o livro que tá no chão, esse verde, por exemplo, onde que eu ia usar esse verde? Em lugar nenhum. E então eu achei uma boa ideia, porque a gente aproveita todas as cores das canetinhas que a gente tem. Eu tô pensando em trazer um, sei lá, todo azul para eu testar todas as canetinhas. Não vai ser todas, porque vocês sabem que o meu azul que eu gostava de pintar o céu, pintar vidro e tal, ele acabou falhando, não funciona mais a canetinha. Eu usei uma vez, a canetinha já secou, mas eu mantenho ela lá na caixa de canetinhas, porque eu tenho uma esperança, sabe? Que se eu manter ela deitada, um dia ela volte a funcionar. Nunca vai voltar? Talvez nunca volte, mas eu tenho dó de jogar fora. Eu tenho dó, mesmo que ela fique lá sem funcionar, não jogarei fora até várias outras canetinhas pararem de funcionar ou pararem ou secarem, né? E assim, tem esse cinza que eu comecei a pintar e eu falei, olha só, um novo tom de cinza. Mas vocês viram que quando seca, ele já vai para um tom de oliva? Ele fica um verde oliva. Achei muito bonito esse verde, inclusive. Na- Eu queria ter pintado a cachorrinha desse tom de verde oliva. Mas vocês sabem como eu sou, né? Eu tenho essas ideias e depois eu simplesmente confundo as canetinhas e dá tudo errado. Mas uma coisa que eu fiz bastante nesse desenho foi misturar cores. Então, eu pintei primeiro de algumas cores, ali a plantinha da janela. Eu achei muito bonita esse tom, mas ela ficaria bonita para um dia, por exemplo, porque ela tá uma cor bem aberta. Então, eu pegava esse tom para vocês que eu falei que parece cinza e comecei a passar em cima de verdes que eu achava que estavam muito abertos. Em algumas vezes deu certo e outras muitas vezes deu errado. Mas eu continuei assim com foco no resultado, tá? O meu foco foi o resultado geral dessa pintura. Quando eu fui fazendo cada cor e elas foram ficando feias ou foram ficando manchadas, eu tentei dar algum jeitinho para voltar, ficar pelo menos bonitinho. Ah, deu certo em algumas vezes e outras não. Os verdes, as canetinhas verdes, elas dispersam muito. Eu estava pintando e isso eu percebi muito. Então, não era que eu manchava. Claro, vocês sabem que eu mancho um pouco, tá? Eu borro dos lados, mas ela é como se ela viesse com muito álcool. Eu não sei se ela é de álcool, o que que ela é, mas ela ficava extremamente molhada e ela mesma acabava espalhando para outra parte do desenho, mesmo eu parando um pouco antes da linha limite do desenho. Inclusive, eu tenho uma, que é o tom 54, que ela já veio. Quando eu fui testar ela no papel, ela borrou demais naqueles quadradinhos que eu falo para vocês que foi onde eu testei, que é na folha Canson. Eu pintei ali
e manchou pra caramba. Então saiu fora do quadradinho, ficou um círculo gigantesco em volta e eu tinha pintado bem no limite, sabe? A tinta foi espalhando, parecendo que ela estava totalmente molhada, assim, como se eu tivesse molhado o papel de tinta. Também são cores que mancham muito fácil. O verde, pintando tudo de verde, eu senti que é uma cor que deixou, não estou falando só dos lados, né, como eu disse, que ela espalha, mas quando eu pinto, ela vai falhando, vai ficando meio esbranquiçada em áreas muito grandes. Vocês vão ver quando chega na parte da colcha, quando eu pinto, depois ela vai secando e vai clareando em alguns certos pontos, e eu tive necessidade de retocar, passar mais de uma vez no mesmo lugar para ver se tirava a mancha. O que não resolveu muito, como eu disse, na colcha. Como eu não tinha mais o que fazer, eu trouxe textura. Então, assim, fiquem até o final, gente, acompanhe até o final para vocês verem a mágica acontecer. Porque eu entreguei nesse desenho, tá, gente? Não vou falar para vocês que não houve erros, vocês sabem como eu sou, vocês sabem as minhas decisões. Já é o sexto vídeo que eu estou fazendo, quem está me acompanhando está entendendo que eu sou uma pessoa que liberta a artista dentro de mim, e aí é uma artista muito selvagem. Ela é muito corajosa, muito selvagem e sai fazendo escolhas que eu não tomaria essas decisões. Eu, pessoalmente, olho e falo assim: por que que ela fez isso? Por que que ela escolheu essas coisas? Mas aí vocês já entenderam que é a minha persona, artista, que decidiu tudo isso, tá? Não botem a culpa em mim. E se você está gostando de assistir as minhas aventuras aqui de Bob Goods, não se esqueça de curtir os vídeos, de comentar aqui embaixo. Pode comentar o que vocês estão pintando, do que vocês estão gostando, o que vocês costumam fazer, tá? Eu sempre olho os comentários e se inscreva no canal. Eu tô curtindo demais trazer esses vídeos. É um momento muito bacana. Eu amo pintar, tô amando trazer cada novidade, cada textura nova, cada coisa que eu aprendo e eu posto aqui. Eu gosto de compartilhar isso, eu fico muito feliz. É um momento de descontração que eu adoro compartilhar com vocês. Ah, gente, e essa semana, né? E falar de descontração, eu tava lendo manhwa, que eu descobri que é como se fosse um mangá mais colorido, então eu adorei saber disso, porque às vezes eu leio o mangá e eu fico imaginando as cores, e principalmente se no mangá não tem um filme ainda, nem tem os animes, né? Então eu fico, ai, que cor será? Às vezes tem alguns que vêm de brinde no mangá, algumas páginas coloridas, mas não é o suficiente para minha imaginação. E, enfim, estava lendo esse manhwa que eu descobri que era uma light novel e acabei lendo, assim, devorando a light novel. E só que não acabou do jeito que eu gostei, assim, que eu gostaria que acabasse. Eu fiquei super chateada e foi para um lugar que eu não queria que fosse. Aí eu terminei de ler e falei assim: quer saber? Eu vou fazer uma fanfic. E aí, gente, foi o meu vício da semana eu escrever essa fanfic. Juro pra vocês, eu tô escrevendo e já me deu mais de 100 páginas eu escrevendo essa fanfic, que é a continuação, é o fim que eu gostaria de ter. Então, eu criei da minha cabeça, assim, o que a personagem faria. Criei uma personagem X que nem existia no livro, e aí misturei, porque eu não sei se vocês já leram fanfic. Eu, na minha adolescência, gente, eu lia fanfic o dia inteiro. Eu amava ler fanfic, amava ler livros. Inclusive, eu passava assim o dia inteiro. Eu tenho computador desde jovem e gostava muito de ler livros pelo computador. Só que quando eu acabava de ler os livros, eu me sentia meio órfã. Então, eu ia ler fanfic para ver se matava essa fome de continuar o livro, porque muitas vezes o livro acaba com aquele final e tem gente que escreve fanfic como se continuasse a história daquele certo ponto. Não sei vocês, mas quando eu era muito jovem, eu tinha uns 10 anos, eu era a febre de Crepúsculo. A febre de Crepúsculo. Gente, eu tinha todos os livros, eu assisti eu acho que na época, quando eu tinha 10 anos, só tinha Crepúsculo. Acho que Lua Nova, tal, foi mais pra frente que lançou nos cinemas. Eu assisti esse filme, eu nunca
nunca assisti série, filme, fiquei reprisando, mas Crepúsculo foi um vício da época. Então, quando eu acabei todos os livros, eu me sentia órfã. E aí eu comecei a pesquisar, tipo, as pessoas fazendo, imaginando tal. E aí foi onde descobri o mundo das fanfics. Foi pelo Crepúsculo. Porque aí tinha gente que continuava o livro ou criava uma realidade paralela aí, como se os personagens não fossem daquele jeito sobrenaturais, fossem normais, ou era o nome, né, dos personagens, mas, sei lá, vivia normalmente, ou já estavam trabalhando, e aí criava uma fanfic de trabalho, de escritório. Nossa, saudades de ler esse tipo de fanfic, inclusive. E aí, desde muito jovem, eu sempre gostei disso. Eu, quando lia os livros, imaginava também a minha realidade dos fatos. Só que eu não escrevia como uma fanfic, eu mantinha tudo na minha cabeça. E aí, eu li esse manhwa, tal, li a light novel, falei, por que não? Sabe, por que não escrever o que eu gostaria que acontecesse? E eu tô escrevendo pra mim mesmo, deixo tudo guardado pra mim, mas eu fico lá pensando nas coisas que poderiam acontecer e tô escrevendo, conforme vai aflorando a criatividade. Inclusive, eu às vezes tinha uns surtos de criatividade e nunca tinha colocado no papel também. E ultimamente, esse ano, eu resolvi tirar alguns tipos de ideias do papel. E aí eu tinha uma história na minha cabeça, tal, que é de uma menina nova que chega da universidade, e aí conhece, é uma menina que sempre estudou muito, tal, e aí na universidade ela faz novos amigos, enfim. E aí é um romance, porque eu amo ler romance. Gente, vocês podem falar, que não sei o que. Eu amo romance. Pode ser o mentiroso que for, eu tô lendo e eu amo ler romance. Sabe? Pra mim é o que me move. O primeiro romance que eu li, como eu disse, foi Crepúsculo. E depois eu comecei a ir na onda do Nicholas Sparks. Eu sei que eu li muitos livros do Nicholas Sparks, não cheguei a ler todos, mas ele foi, assim, também um vício de época. Gostava de ler os livros dele e depois veio sagas. Comecei a ler umas sagas, assim, que não eram nem tão famosas. A maioria das sagas que eu li era algo de sobrenatural. Então, tinha uma chamada Fallen, que eu acredito que não fez um boom, não fez sucesso, mas era romancinho, tipo Crepúsculo, Cidade dos Ossos. Nem sei se vocês sabem do que eu estou dizendo aqui. Acredito que Cidade dos Ossos até talvez porque teve série na Netflix. Nada a ver com os livros, tá, gente? Os livros eram legais. A série da Netflix sobre Cidade dos Ossos, eu desisti, não assisti. Acabei de lembrar que não é nem Cidade dos Ossos, né? Cidade dos Ossos é o nome do primeiro livro da série. É, agora, a série se chama Os Instrumentos Mortais, a série da Netflix. Eu acredito que é Shadowhunters, alguma coisa assim, né? E, enfim, não terminei porque eu tinha achado assim muito bagaceira, não gostei e acabei não assistindo até o final. Acredito que eu assisti, sei lá, 5 episódios, por aí. E digam aqui nos comentários se você gosta de ler. E se você gosta de ler, o que você gosta? E se você lê romance, deixa aqui nos comentários alguma indicação de livro de romance que você gostou para eu procurar. Porque eu sou uma pessoa muito de época. Tem época que eu tô lendo muito e aí eu fico viciada em ler. E aí, não só livros de romances, como mangá, manhwa ou light novel. Eu estava lendo o Diário de uma Apotecária e quando acabou o mangá, porque tem o tempo lá, né, para lançar a- o livrinho lá, a revista, eu peguei e fui ler a light novel. Gente, eu acredito que li uns 4 capítulos, não é capítulos, é como se fossem livros, né? Da light novel, assim, eu acredito que em uma semana. Eu comia lendo, eu
assim, eu só parava para pouquíssimas coisas, né, as necessidades diárias. De resto, eu passava o dia inteiro ficcionada lendo Diário de uma Apotecária. Eu falando de apotecária e o casaquinho dela é verde. Coincidência? Acho que não. Mas voltando aqui para nossa pintura. Eu já fiz bastante, né? Pintei bastante aí. Eu não sei se vocês repararam, mas a parte do abajur, ele já tá escurecido. Eu tinha pintado de tons claros, mas acabei pintando com o cinza esverdeado, passei por cima dele. A plantinha, pintei com o cinza esverdeado mais escuro e o mais claro para dar tonalidades diferentes às folhinhas da plantinha da janela. E assim, como eu usei muito aquele tom, eu acabei repensando sobre pintar a nossa protagonista do livro da cor, porque tá a cama, tá a cômoda, todos desse tom de cinza esverdeado. E aí, onde eu fui passando o cinza muito mais chamativo, eu acabava pintando com o cinza mais claro, o cinza esverdeado claro, para tentar sombrear e deixar o tom mais fechado. A minha almofada, que eu tinha pintado de um verde mais aberto, eu fui e pintei com o cinza mais clarinho. E olha como manchou. Ele fez como se fosse uma borda em volta da almofadinha e ficou uma sombra de cinza. E isso é a canetinha. E vocês viram como ela manchou muito? Porque assim, se eu esperasse secar, esse é o tom que eu já comentei para vocês, que quando repassa, depois que seca, ele tira a cor da mesma canetinha que está embaixo. Então, ou eu esperava secar e retornava com ele, e ele manchava, tirava a cor que estava embaixo, ou eu pintava com a canetinha ainda molhada e sobrepunha com a cor que eu queria e acabava molhando ainda mais o papel, porque ela é uma canetinha que deixa muito molhado e aí acaba indo para outros lugares. Ó, eu vim com esse tom de cinza claro porque ficou radioativa a minha cachorrinha, ficou um verde radioativo. Então eu vim com o outro tom, com um tom cinza para tentar passar por cima dela. Ai, gente, ela ficou parecendo que tá doente. O meu marido falou que ela tá parecendo um bichinho de um anime que ele assiste, que é um bichinho de, de planta, sei lá o quê. Mas eu não achei que ficou legal, porque ficou assim, parecendo que jogou uma luz verde no desenho, não ficou parecendo? Se fosse uma LED verde, seria dessa cor. E agora vamos para uma parte super legal do vídeo, é onde eu começo a colocar as texturas, as sombras, para dar aquele tchan no desenho. Lá na folhinha, eu comecei a tentar fazer uma sombra meio de pontinho, igual eu fiz nos arbustos da página Zen e Yoga ao ar livre, se eu não me engano. Eu fiz, mas não deu muito certo, porque eu já tinha passado fazia um tempo, então já estava seca. Então eu peguei o cinza mais escurão de todos, que é esse que eu estou desenhando as sombras, e vim fazendo bolinhas, tentando dar aquele ar de sombra. Não fiz muito, com medo de borrar. E aí fui juntando, tá vendo? Eu, inclusive, passo ele novamente, lugares que eu já tinha passado o cinza esverdeado mais claro, porque ele realmente tinha manchado. Então eu fiz pouquíssima sombra, não fiz sombra do cachorrinho, por exemplo. Primeiro, porque esqueci, e segundo, teria manchado se eu fizesse embaixo do travesseiro, tal. Fiquei com medo também. E eu dei um, um passe livre para poder usar o dourado como detalhe. O dourado e o branco e o preto, para fazer os detalhes, eu dei um passe livre, porque não é justo também fazer tudo de verde, porque esses detalhes aí a gente precisa colocar um pouquinho de cor. E o dourado, na verdade, não é bem uma cor, ele deu um tchan,
porque como esse amarelo é um verde amarelado, porque tava lá não sei o que green, então eu falei assim, é válido, né? Inclusive, se vocês quiserem, eu tenho provas, eu tiro a foto da canetinha para vocês verem que realmente era verde. Tava escrito lá, verde na área dos verdes, e quando a gente pinta, que ele ficou mais amarelado, mas ele puxa assim pro verde. Tanto quanto esse tom que ficou de oliva, mas oliva não. Na verdade, ele é mais oliva do que eu tinha falado sobre esse cinza, né? Não tô nem sabendo mais que cor é oliva. Mas esse amarelo, eu juro pra vocês, esse amarelo e esse tom, que é um amarelo misturado com verde, todos os dois, eles é da paleta do verde, só que eles estão quase chegando no amarelo. Por isso que dá essa sensação. Eu fiz os veios da madeira como se fosse uma madeira falsa, uma madeira verde. Fiz na cama, fiz na mesa de cabeceira também, para dar um detalhe. Fiz no chão, porque eu tinha feito isso no rosa, né? Que eu tinha pintado rosa no Bom Dia. Eu falei, vou fazer aqui também, porque é como se fingisse que fosse uma luz verde que ficou sobre o papel, e aí tudo ficou com esse tom meio estranho, assim. Porque no final eu olhei de longe, algumas coisas ficaram muito bonitas. Por exemplo, a planta foi uma coisa que ficou muito bonita. Você viu, eu dei um detalhezinho no vaso da plantinha, eu fiz como se fosse de argila, e aí com o preto bem fininho, fiz um detalhezinho ali de curvas. Já no abajur, eu queria que ficasse como se fosse uma asa de borboleta. Ali embaixo, até que eu comecei a fazer certo. Isso eu tirei da minha cabeça na hora, porque eu falei, ai, tá tão simplesinho que eu quero colocar mais detalhes. E aí eu imaginei como o abajur ele é desse jeito, eu falei, eu quero fazer como se fosse a asa de uma borboleta. Eu comecei certo, fiz todo o detalhe, só que o que aconteceu? Eu não soube trabalhar com o branco. Gente, trabalhar com branco é assim, tem que ser coisa de expert, porque às vezes eu me perco no branco e aí acaba tudo errado. Embaixo eu fiz as borboletas para remeter o que eu queria fazer no abajur. Aí vocês viram que eu fiz um pontinho? Aí eu ia fazer pontinho na de cima também. Só que eu não sei porque eu falei assim: não, vou pintar, quero pintar. Juro, gente, eu tava fazendo bolinha, comecei a fazer bolinha e simplesmente falei: não, vou pintar. Eu não sei o que aconteceu comigo. Em cima eu fiz o bolinha, porque já tinha feito errado embaixo, né? Assim, foi um erro. Eu admiti na hora. Eu queria chorar. Às vezes eu faço as coisas, eu quero chorar. Porque eu comecei bem e depois simplesmente deu errado. Mas o detalhe embaixo do abajur, na base do abajur, ficou bonitinho. Fiz as borboletinhas. Essa borboletinha eu tirei da minha cabeça também, porque na verdade, quando eu comecei a fazer, eu queria fazer um laço. Só que ficou muito junto e aí não ficou parecendo um laço. Eu falei, não, agora é borboleta. E aí até ficou parecendo borboleta de verdade, não ficou? Enfim, o gatinho, eu não soube quando parar também. Eu queria fazer uma manchinha nele, mas ao invés de eu pegar um verde e fazer uma manchinha nele, não. O que que eu fiz? Fiz com branco. Aí apagou o olho dele com branco, que é como se fosse uma caneta em gel, né? A branca. E aí, tadinho, ele ficou aí com essa mancha na cara. Parece que caiu um balde de tinta na cabeça desse gatinho. Tadinho. Agora, chegou a colcha, gente. Eu aprendi a fazer esse quadriculado. É um quadriculado, um xadrez. Eu fiquei muito feliz que eu soube fazer esse xadrez. O primeiro de todos, ele saiu borrado, você viu que ficou ali mais grosso, mas eu dou uma consertada que não dá para reparar tanto. Porque, como vocês sabem, eu gosto de fazer as coisas a olho e se deu certo, deu, se não deu certo, amém. Foi a tentativa. Porque eu tenho medo também de fazer as coisas com a régua e na hora que eu arrastar a régua, sair arrastando a cor também. Porque acontecia muito isso na minha faculdade, quando eu trabalhava com canetinha, eu pintava, na hora que eu tirava a régua, meio que borrava para dentro do desenho.
Então, às vezes eu prefiro errar na mão do que ter um borrado de régua, porque fica bem mais feio. E eu vi esse quadriculado, eu só escrevi quadriculado lá no Google e me apareceu esse jeitinho aí. Aí eu só prestei atenção em como fazer certinho, né? Onde ia o branco, e eu percebi que era assim: primeiro você faz o quadriculado da cor que você quer. E no meio desse quadriculado, que foi o tom escuro que eu escolhi, eu faço branco entre eles. E ficou muito fofo, gente. Não ficou. Eu achei lindo. Realmente ficou parecendo um retalho de patchwork que eu queria ter dado quando eu fiz lá o vídeo do Bom Dia. Eu queria ter feito esse. Só que eu estava insegura sobre fazer. Só que eu acho que eu já errei tanto a esse ponto, nesse ponto, assim, de fazer o Boa Noite, que eu me libertei. Se deu certo, se não deu, se deu errado, né? E agora eu tô experimentando mais, eu tô me sentindo mais livre para experimentar, porque antes eu estava com muito medo de errar e acabava errando do mesmo jeito. Agora, se eu errar, paciência, foi escolha. E aí, enfim, voltando para esse desenho, eu achei que ficou realmente parecendo uma colchinha de retalhos. Eu achei que ficou muito fofo ter intercalado com esses losangos também. O losango eu fiz primeiro com uma lapiseira, eu fiz só um esboço e para ter um guia, mas não segui 100%. Vocês veem que eu retoco, eu venho fazendo certinho, porque logo depois eu venho com a canetinha branca para fazer detalhes de costura. Fiz os tracejados. Como essa canetinha branca, ela mancha muito, se eu faço uma linha reta, ela deixa um buraco no meio, eu tive um pouco de dificuldade para fazer o detalhamento da costura, mas deu certo, ficou super bonitinha. Claro, eu tive que voltar várias vezes nessas listras que eu fiz para carregar um pouco mais do branco, justamente por esse defeito que eu falei para vocês, do branco deixar marcado uma listra no meio, então eu tento, às vezes eu faço até bolinhas assim para seguir a risca, a linha que eu fiz, para ver se preenche tudo. Fazer os losangos foi um pouco difícil para mim, porque eu acabava me perdendo em quais eu deveria pintar e quais eu deveria deixar do tom mais claro. Inclusive, eu não sei se dá para reparar muito, acredito que vocês não vão adivinhar onde eu errei, mas aconteceu algumas vezes de eu pintar o lugar errado. E eu falava, ai, espero que não dê para ver no contexto geral. Mas, gente, olha só, não ficou uma graça? Falei para vocês ficarem até o final e confiarem no processo, porque acabou muito bonitinho, disfarçou as manchas que eu falei para vocês. Logo mais eu acabo voltando com um tom mais escuro para fazer aquela parte de cima da colcha que eu deixei mais lisa, porque ficou muito esbranquiçado. Então eu senti necessidade de passar mais uma demão. Mas fala a verdade, nesse eu entreguei. Em compensação ao último vídeo que ficou mais simples, nesse eu entreguei textura de tecido, textura de madeira, textura, estampa de coração, estampa de borboleta. Fiz uma mini borboleta no, na luminária, imitando a asa de uma borboleta que eu tirei da minha cabeça. Então, assim, gente, curte esse vídeo porque ele merece, ele ficou muito fofo, não ficou? Agora sim, eu resolvi fazer o lacinho. E aí, realmente, nas paredes ficou parecendo um laço. Assim, mais ou menos, né? Mas lembra um laço. Porque eu não queria deixar a parede verde, esse verde limão assim. Então, eu quis dar uma graça e fiz os lacinhos. Por mais que a proposta era trazer o tom verde em tudo, eu acabei trazendo todos esses detalhes para vocês. Então, foi um desenho que eu gostei muito de fazer. Eu fiz ele com muito carinho e espero que vocês também tenham gostado. Terminando esse detalhamento das bolinhas, eu vou marcar o boa noite na nossa página de tópicos. Eu agradeço muito por terem me acompanhado até aqui. Nos vemos numa próxima. Tchau!